Bom dia, irmãos da IMOSP, que saudades de vocês, que Deus esteja aí derramando muita graça na vida de vocês, na família de vocês, principalmente com muita saúde, Daremos início ao culto de hoje com Salmo 121. Vamos fazer a leitura? Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, pela Tua graça derramada em nossas vidas. Obrigado porque nesse mundo tão confuso e perdido, nós temos a esperança em Ti, Senhor. Senhor, nessa manhã, que o Teu Espírito Santo abra nos nossos corações e que a Tua palavra, Senhor, possa cair no fundo dos nossos corações e trazer consolo, motivação para viver o Teu reino, Pai. Pai, visita aquelas famílias que ainda estão doentes, famílias que se manifestaram ou em silêncio estão em quarentena. Que o Senhor visite essas famílias e traga cura também, Pai. É o que nós pedimos, Senhor, a Ti. Que este culto, entregamos esse culto a Ti, Pai. Que do início ao final, apenas o Senhor seja glorificado nessa manhã. É o que nós pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém. Bom, teremos um momento de louvor neste momento e hoje nós temos um convidado especial, muito querido por cada um de nós, para aqueles que já estão um tempo na igreja, que é o Pastor Joel. O Pastor Joel estará trazendo a palavra de hoje para nós. Que Deus abençoe a vida de vocês. Te amo, Tu és meu Rei, eu te adoro, prostro-me aos Teus pés. E o meu viver te entrego em gratidão, meu sonho e minha fé, põe em Tuas mãos, meu ser entregue, eu te Cristo,
te adoro, prostro-me aos teus pés e o meu viver te entrego em gratidão, meu sonho e minha fé. Põe em tuas mãos meu ser entrego a ti. Eu te amo, Cristo, eu te amo, Cristo, eu te amo, Cristo, eu te Cristo, meu Rei. Prostro-me aos teus pés e o meu viver entrego em gratidão, meu sonho e minha fé. Eu ponho em tuas mãos meu ser entrego a ti. Eu te amo, Cristo, eu te amo, Cristo, eu te amo, Cristo, meu Rei. Bom dia, IMOSP! É um prazer muito grande estar com vocês nesse domingo, né? Eu fui convidado com muito carinho para estar trazendo essa mensagem de hoje para vocês. Agradeço a oportunidade de estar com vocês aqui nesse domingo e espero que Deus abençoe muito a vida de vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Joel, eu sou pastor ordenado na igreja IMOSP. E minha história com a IMOSP é muito longa, né? E a IMOSP também foi uma igreja que me formou como missionário. Fui para as missões no Amazonas como dentista missionário, né? E depois eu voltei, depois de 9 anos no Amazonas, voltei casado. E aí voltamos para a IMOSP, servimos na IMOSP durante quase 8 anos. Nesse período eu fui ordenado, né, e estive cuidando de alguns departamentos da igreja, e é um prazer muito grande estar aqui com vocês nesse domingo especial, né? Eu fui enviado da igreja IMOSP para a Igreja Metodista Livre, que é a igreja onde eu pastoreio hoje, a Igreja Metodista Livre da Vila Mariana, né? Temos mais de 20 igrejas Metodista Livre espalhadas pelo Brasil, e eu cuido de uma delas, e ela é essa igreja Metodista Livre da Vila Mariana. Então é um prazer muito grande estar aqui com vocês. O meu objetivo não é contar um testemunho, o que tem acontecido na minha vida ministerial, mas eu estou aqui com essa incumbência de trazer a mensagem para vocês nesse domingo. Então é um prazer muito grande, uma alegria muito grande da minha parte de poder estar aqui compartilhando a palavra de Deus com vocês. Então, se vocês tiverem uma Bíblia, segura ela aí do seu lado, seu celular,
que eu vou abrir a Bíblia em alguns textos e eu queria que você me acompanhasse aí a leitura da palavra de Deus, amém? Vamos lá, a gente vai abrir em Lucas capítulo 15, versículo 11 até o 24, para começar. E é uma história muito conhecida, né? O capítulo 15 é conhecido pelo capítulo dos perdidos, né? Porque primeiro ele vai falar sobre a ovelha perdida, depois ele fala sobre a moeda perdida, depois ele fala sobre o filho perdido. E eu queria concentrar aqui nesse texto da parábola do filho perdido. A gente pudesse fazer uma meditação, uma reflexão na palavra de Deus, olhando para tudo que está acontecendo nas nossas vidas, tudo que está acontecendo no Brasil, tudo que está acontecendo no mundo, toda essa pandemia, toda essa dificuldade que nós temos enfrentado. Nós temos passado pelo vale da sombra da morte. Muitos têm sentido essa angústia, né, desse tempo difícil que nós estamos vivendo na pele. E eu queria que a gente pudesse estar fazendo uma reflexão, olhando para a palavra de Deus, e a gente possa estar recebendo uma direção de Deus, algo que Deus quer falar no coração de cada um de nós, algo que Deus quer falar no seu coração. Então vamos abrir a Bíblia em Lucas capítulo 15 e a gente vai ler a partir do versículo 11. E o texto diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, foi para uma região distante e lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. Ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vargens da alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. A seguir levantou-se levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai e os seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo, calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Mas a história do filho mais velho a gente vai deixar para outro dia, tá bom? Mas eu queria que a gente pudesse pensar aqui, juntos, sobre essa questão do filho mais novo, né? Geralmente, quando a gente olha para essa história, o filho mais novo, a gente pensa num cara assim, bem torto mesmo. Um cara que faz tudo errado, todas as decisões erradas, vive na miséria, vive pedindo dinheiro pro pai, não consegue se virar sozinho, tá sempre entrando em rascada. A gente sempre olha pro filho mais novo dessa maneira, mas eu queria que a gente pudesse hoje, talvez, se colocar na pele do filho mais novo e a gente pudesse entender um pouco essa história, entender que todas essas histórias do capítulo 15, a ovelha perdida, a moeda perdida e o filho perdido, todos eles têm a ver com você. Não, comigo, pastor, mas não sou um cara ruim. Eu não sou aquele cara miserável que está fazendo coisa errada, roubando, se drogando, cheio de vícios. Não, pastor, eu não sou esse cara ruim, né? Mas eu queria que a gente pudesse pensar nisso e eu queria que a gente pensasse junto com isso, né? Então, olhando para a história, o Jesus ele fala que um pai tinha 2 filhos. Então a gente já sabe que tem 2 filhos.
E o que deu problema aqui foi o mais novo, né? Depois a gente vê na história, né? E o mais novo, o mais velho também tinha problemas. A gente precisa chegar nele uma hora. Mas hoje eu queria que a gente pudesse pensar no mais novo. O mais novo, ele chega pro pai e de uma forma assim bastante arrogante, esse filho, ele chega pro pai e fala: pai, eu quero minha parte da herança, né? E eu fico pensando, né, pessoal, sempre que a gente pensa nessa história, a gente imagina que o grande problema, a grande decepção do pai foi porque o pai perdeu dinheiro, né? Eu não sei se você já parou para pensar nisso, né? Mas eu queria dizer uma coisa para vocês. Eu acho que esse pai, ele era tão rico. Esse cara, ele sabia fazer dinheiro. Esse cara não era um cara assim que deu sorte e ele tinha dinheiro e ele tinha propriedades. Não. Eu acho que esse cara sabia trabalhar. Esse cara sei lá, ele talvez seja um imigrante que veio sem nada na frente e atrás e começou a vender tênis na rua. E aí de vender tênis ele começou a produzir umas roupas. E aí dessas roupas ele começou a vender essas roupas. E ele começou a costurar, e ele começou a melhorar, ele abriu uma loja, essa loja cresceu, se tornou uma empresa com 5, 6 andares, uma fábrica de roupas, e começou a colocar loja no shopping, loja na Imores, loja na José Paulino, e começou a crescer. E eu queria dizer uma coisa para vocês, esse pai desses dois filhos, quando o filho pede, né, a herança para o pai, eu queria dizer para vocês, na minha cabeça eu não vejo isso um problema, que o problema era dinheiro, né? Eu penso assim, o pai ele não ficou triste por causa do dinheiro. Eu penso também que o pai não ficou triste por causa da ganância do filho. Mas eu penso que o pai, ele ficou triste porque ele perdeu um filho. E se tem uma coisa ruim nessa vida, é perder um filho. É perder alguém que a gente tinha uma estima, que a gente tinha um amor muito grande e a gente perde essa pessoa. Isso é algo que dói imensamente nas nossas vidas. E eu queria dizer para vocês que o filho mais novo pedindo o dinheiro dele, pedindo a parte da herança, não era problema, porque se o cara sabia fazer dinheiro, com metade do que ele tinha, ele ia fazer o dinheiro tudo de novo, pessoal. Vocês sabem disso, vocês que têm empresa, muitos já perderam quase tudo que vocês tinham e levantaram tudo de novo, porque vocês sabem fazer dinheiro. E o problema, eu vejo o problema nessa história, não era dinheiro. Você sabe qual era o problema nessa história? O problema era o controle. O problema é que esse rapaz, ele não chegou pro pai dele e falou assim: pai, eu quero minha parte da herança. O problema foi que esse rapaz chegou pro pai dele e falou assim: pai, eu quero mandar na minha vida. Eu quero ser independente, eu não quero mais ficar sendo guiado pelo Senhor, eu não quero que você fique me falando, faz isso, faz aquilo, vai pra lá, vem pra cá, faz banco, leva pra oficina. Eu não quero que o meu pai faça mais isso, eu quero ser independente, eu quero ser dono do meu próprio nariz, eu quero pegar uma loja só pra mim, e eu quero cuidar daquilo lá como se fosse meu, porque eu sei o que é pra fazer, eu sou melhor que o meu pai. E eu vejo que o problema desse rapaz foi que esse rapaz queria o controle. E foi aí que começou os problemas desse rapaz. Porque o pai sabia o que era melhor para o filho, mas o filho não sabia o que era melhor para ele. Sabe, pessoal, depois que você começa a trabalhar e começa a sustentar a tua casa, você começa a lembrar de quando você era um rapaz que chegava em casa, a roupa estava lavada, a comida estava na mesa, era só sentar e comer, e você só precisava estudar, e você só precisava fazer as suas coisinhas que estava tudo certo. Hoje, que você precisa sustentar a tua casa, você fala assim: eu era feliz e não sabia. Não é verdade? Não é verdade? Puxa vida, como é difícil sustentar uma casa. E eu queria dizer para vocês, esse rapaz, ele pegou a herança, o pai deu a herança, essa parte da herança para o filho, mas esse não era o problema não era dinheiro, o problema era que ele perdeu um filho, o problema do rapaz não era que ele queria o dinheiro do pai, mas o problema é que ele queria ter o controle de todas
as coisas. E às vezes, quando a gente quer ter o controle de todas as coisas, é o grande problema nas nossas vidas. Abra comigo em Tiago, lá no finalzinho da Bíblia, Tiago, capítulo 4, versículo 1 e 2. Você vai ler comigo. Sabe, todo mundo quer saber qual é a origem do problema. Por que eu brigo tanto com a minha esposa? Por que eu brigo tanto com meus pais? Por que eu brigo tanto com os meus filhos? Por que toda hora tá tendo confusão? Na empresa tem confusão. Eu vou dizer para vocês. Tiago, ele explica o seguinte. Tiago, capítulo 4, em 2, diz assim: de onde vêm as guerras e as contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam as coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras? Não têm porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Eu queria dizer para vocês que um dos grandes problemas da nossa vida, identificando o problema nessa situação, o grande problema nas nossas vidas é que nós queremos controlar tudo. Nós queremos que as coisas sejam do nosso jeito. A gente briga em casa porque... vou contar um caso para vocês, né? Porque que eu brigo com a minha esposa uma vez. A gente brigou por causa de lavar louça, né? Então eu fiquei de lavar louça, vou lavar louça. Eu gosto, quando eu lavo louça, eu gosto de lavar louça assim. Eu separo as panelas, os grandes, aí eu separo os pratos, eu coloco primeiro os pequenos, depois os grandes, eu tiro todo o grosso, deixo todos os talheres sujos num canto, todos os copos no outro canto. Aí eu começo. Lavo primeiro os pratos grandes, empilho eles ensaboados, depois eu lavo os pequenos, empilho eles em cima dos grandes, aí eu enxago. Aí eu vou lá e começo nos copos. Depois eu vou para os talheres. E no final eu vou com as panelas grandes. É assim que eu gosto de lavar a louça. Eu gosto de lavar a louça organizadamente, desse sentido. Aí eu tô lavando louça, minha esposa resolve querer me ajudar. Aí ela pega e joga a panela suja em cima dos talheres. Aí ela pega os copos e joga em cima. Aí a gente começa a discutir. Não é assim. Eu quero de outro jeito. Tem que ser desse jeito. Tem que ser daquele outro. Brigas que às vezes terminam em divórcio, porque um aperta a pasta de dente assim e o outro enrola do final até o começo. Sabe, pessoal, a gente tem um problema muito grave. O problema é que a gente não consegue ceder, a gente não consegue dar o braço a torcer. A gente não consegue deixar as coisas no controle de uma outra pessoa. A gente quer controlar todas as coisas. A gente quer tudo sobre o nosso controle, a gente quer que seja assim, que faça assim, esse horário tem que ser assim, aqui vai ser assim, depois vai dormir, aí eu vou passear, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e a gente quer ter tudo no nosso controle. E esse é a origem, o problema vem daí, porque nós não queremos deixar Deus no controle das nossas vidas. E é verdade, pessoal. Sabe, eu penso muitas vezes que dentro das igrejas existem vários ateus. Os novos ateus, que diz um pastor chamado Ricardo Barbosa, ele diz que os novos ateus, eles estão dentro da igreja. Eles vão domingo na igreja, eles dão oferta, eles cantam o corinho, eles batem palma, eles fazem santa ceia, mas eles não acreditam que Deus é Deus. Eles não deixam Deus no controle das suas vidas. Vivem como se Deus não existisse. De repente, domingo dá um clique e fala, nossa, tá na hora de ir para a igreja. Aí pega a Bíblia e vai para a igreja. Às vezes nem pega mais a Bíblia, hoje tem celular, né? Ninguém mais carrega a Bíblia na mão. Mas aí a gente vai para a igreja por quê? Porque lembrei que Deus existe. Durante a semana inteira eu não lembrei que Deus existe, mas no domingo eu lembro que Deus existe. E eu penso comigo mesmo, nós não estamos deixando Deus no controle das nossas vidas. E aí dá tudo errado. E aí dá tudo errado porque aquilo que eu planejei não deu certo, porque a reserva que eu economizei não deu certo, porque eu perdi num processo trabalhista, porque a coleção da estação deu errado, não vendeu como eu estava programado,
não fez o frio que devia fazer e não vendeu como devia vender, aí agora eu tenho que eliminar o estoque. Pessoal, começa a dar tudo errado. E hoje nós estamos vivendo uma pandemia que não estava no nosso programa, não estava na nossa programação, não estava no nosso calendário de vida. E aparece uma pandemia que vem isolando a gente, tirando a gente do nosso trabalho, pessoal. E eu queria dizer para vocês, deixa o controle nas mãos de Deus. Eu não sei se isso acontece com você, porque talvez na sua casa tenha uma televisão em cada quarto. Mas antigamente, quando só existia uma televisão em casa, era muito interessante, né? Porque chegava a hora de assistir televisão, a gente saía correndo para ver quem pegava o controle, porque quem pegar o controle domina a televisão. Quando você pega o controle, você que escolhe o que você vai assistir, você escolhe que canal que você vai mudar na hora que vier a propaganda, e aí todo mundo corria para pegar o controle. Eu conheço uma menina que ela fazia o seguinte, ela escondia o controle, e quando chegava na hora da televisão, todo mundo saía correndo e ficava procurando o controle, ela ia lá no esconderijo dela, puxava e falava, achei! Todo mundo quer ter o controle nas suas mãos. E eu queria dizer uma coisa para vocês hoje. Deixa o controle da sua vida nas mãos de Deus. Esse filho, ele tentou fazer as coisas pelas próprias forças e não deu certo. Porque aquilo que ele achava certo, de gastar o dinheiro do jeito que ele achou que era melhor gastar, tudo que ele tentou fazer do jeito dele deu errado. Pessoal, quantas vezes você já tentou mudar alguém, né? Quero mudar meu marido, quero mudar minha esposa, quero mudar isso, quero mudar... Quantas vezes você tentou e não conseguiu, pessoal? E a gente fica triste, fica frustrado, fica ansioso, fica impaciente. Eu queria dizer para vocês, existe um Deus que é o Criador dos céus e da terra. Lá no Salmo 121, o Salmo de peregrinação, o salmista diz assim, elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. E se Ele criou os céus e a terra, Ele pode fazer muito mais que isso. Confia nesse Deus. Eu queria dizer para vocês a solução desse problema, né? Sempre que a gente faz uma pregação, a gente precisa trazer 3 pontos. Primeiro, a gente precisa encontrar o problema. Segundo, nós precisamos encontrar a missão, o objetivo de tudo isso. E terceiro, a gente precisa entender a graça de Deus sobre essa história, sobre esse texto. Nós já encontramos o problema é o controle, nós queremos ter o controle de todas as coisas. Segunda coisa, nós precisamos encontrar a missão. Qual que é a missão? A missão é deixar o controle nas mãos de Deus. Eu queria que você pudesse encontrar dentro de tudo isso a graça de Deus na sua vida. E aqui nesse texto, né, o que acontece é, esse filho descobre que ele fez tudo errado, que ele tentou fazer as coisas pela própria força e não deu certo, e aí ele diz o seguinte, ele chega ali no meio dos porcos, no meio daquela sujeira de vida, morrendo de fome, e ele diz, vou lá pro meu pai, e eu vou dizer, pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus empregados. E eu queria dizer para vocês que uma das coisas mais importantes da nossa vida é reconhecer os nossos erros e nos humilhar diante do Deus que é todo-poderoso e criador dos céus e da terra. Nós precisamos ter essa atitude. Sabe, pessoal, quando eu entrei na igreja coreana em 1996, eu ficava admirado com a cultura coreana. Era um negócio assim que me deixava... Assim, eu queria ser coreano, pra você ter ideia, né? Até tem uma japonesa, ela fica brava comigo quando eu falo isso. Mas sabe, pessoal, toda vez que um amigo meu coreano chegava na casa de qualquer um, na minha casa, na casa de alguém, de um outro amigo, todo lugar que eles chegavam, eles entravam, não falavam nada, sentavam em algum lugar, fechavam o olho
orava, nem sei o que eles oravam, mas eles abaixavam a cabeça, levantavam, e aí começava, oi, tudo bom? Como que você tá? Tal. Antes de tudo, eles fechavam os olhos e oravam. Uma outra coisa da atitude da igreja coreana que me ensinou muito foi a oração da madrugada, todas as manhãs. Chegar na igreja, abaixar a cabeça, se colocar de joelho diante do Pai, pedir perdão dos nossos pecados e dizer, Deus, eu preciso de Ti. Queridos, volte-se para o Senhor. Volte-se para aquele que é o Criador dos céus e da terra. Aquele que tem a chave do reino, de tudo nas suas mãos. Confia nele. E eu queria trazer para vocês um texto muito importante para você hoje. Está em Salmos 37, versículos 5 a 7. Eu quero que você preste bastante atenção nesse texto. Salmo 37, versículo 5 diz assim: entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Primeira coisa, nós precisamos confiar, entregar o nosso caminho, entregar o nosso amanhã ao Senhor, confiar nele que ele vai agir. Versículo 6, ele diz: ele deixará claro como alvorada que você é justo, como o sol do meio-dia que você é inocente. Ou seja, se você buscar a Deus, se você se colocar diante de Deus, se você pedir perdão ao Senhor, ele vai olhar para você como uma pessoa justa e inocente. Versículo 7. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência, e não se aborreça com o sucesso dos outros e nem com aqueles que maquinam o mal. Eu queria aconselhar você, meus irmãos, confia no Senhor. E a mesma raiz da palavra confiar é a palavra descansar. Então descanse nos braços de Deus. Você já viu um bebezinho, né? Um bebezinho, quando ele nasce, né? Quando ele tá no colo da mamãe, ele dorme. É coisa mais engraçada, né? Como que consegue dormir naquela posição horrível? Mas você põe o bebê, põe no colo, pumba, dorme. Sabe por quê? Porque ele tem certeza que a mamãe não vai deixar ele cair. Eu queria dizer para vocês que nós precisamos olhar isso e aprender isso no nosso relacionamento com Deus. Aquele que confia, descansa. Por que você não consegue dormir? Por que você não consegue descansar na sua vida? Por que você não consegue parar de correr com todas as coisas? Sabe por quê? Porque você não descansa no Senhor. Porque você não confia no Senhor. Porque você está com o controle remoto nas tuas mãos. Dá o controle nas mãos de Deus. Dá o controle nas mãos de Deus e fala: Deus, eu quero ser controlado pelo Senhor. Eu quero seguir as tuas ordens. Eu quero seguir o teu blueprint, seu planejamento, sua planta. Quando você vai construir uma casa, você precisa de uma planta, né? A planta daquela casa. Segue o planejamento de Deus. Você precisa fazer a sua parte, mas segue o plano de Deus. Deus, ele não revela tudo de uma vez, ele vai revelando aos poucos. Você precisa passar tempo com ele. E eu quero terminar com 3 dicas para vocês. 3 dicas para você deixar a sua vida no controle das mãos de Deus. Primeiro, vamos abrir a Bíblia e eu vou falar para vocês. Mateus capítulo 6, versículo 33. Eu quero dar 3 dicas para vocês. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Primeiro conselho que eu quero te dar: busque o Senhor em primeiro lugar. Segunda coisa que eu quero te falar: busque o Senhor em primeiro lugar. E a terceira coisa que eu quero falar para você: busque o Senhor em primeiro lugar. Quando você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, o que a palavra de Deus diz? Todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Queridos e queridas irmãs da Igreja Missionária Oriental, que eu amo tanto, eu quero dar esse conselho para vocês, que eu leio isso na palavra.
Você está tentando controlar todas as coisas e não está dando certo. Então deixa o controle nas mãos de Deus e descansa. Você está tentando resolver tudo pelas suas próprias forças. Confia no Senhor e o mais Ele fará. Queridos, essa é a palavra que eu tenho para vocês hoje. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que vocês deixem o controle da sua vida nas mãos de Deus. Porque Ele quer te guiar. Ele é o bom pastor. A palavra diz lá no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me fará andar pelos pastos verdejantes, pelas águas tranquilas. Mas mesmo que eu estiver num vale de sombra da morte, ali Ele estará comigo. Que Deus abençoe a sua vida. Que você busque a Deus em primeiro lugar. Que você confie totalmente no Senhor, que você consiga colocar sua cabeça no travesseiro e descansar nos braços do Pai como aquele bebezinho faz. E você vai ver que a coisa vai começar a andar, que Deus vai te abençoar, porque a palavra de Deus diz: busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Deixa eu orar pela vida de vocês. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Igreja Missionária Oriental de São Paulo. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem cuidado dessa igreja, o Senhor tem abençoado essa igreja por gerações e gerações. E eu oro, Deus, para que o Senhor derrame da tua graça sobre essa igreja. Derrama a sua graça, a sua cura, a sua restauração sobre toda a equipe pastoral dessa igreja. Que o Senhor venha guiar essa igreja conforme o teu reino, conforme a tua palavra, conforme a tua vontade. Obrigado, Deus, por essa igreja que tem sido abençoadora de muitas e muitas pessoas. E eu oro, Deus, para que essa palavra de hoje venha no fundo do coração de cada membro da igreja. Que as pessoas possam realmente entender que o melhor a se fazer é colocar o controle das nossas vidas nas mãos do Senhor. Deus, queremos entregar o nosso caminho, o caminho das nossas vidas nas tuas mãos e descansar em teus braços. Obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus que nunca nos abandonará. Que nós possamos viver, Deus, de uma maneira que agrada ao Senhor, que agrada ao teu coração. É o que nós te pedimos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe e que Deus nos dê outras oportunidades para estar caminhando junto. Deus abençoe, pessoal. Até Amém, amém. Que nós possamos confiar em Deus. Que essa palavra que me abençoou também tenha abençoado a todos vocês. Queria agradecer o pastor Joel pela palavra, por aceitar o convite aí de estar pregando hoje. Obrigado, pastor Joel. E também trazer avisos para que nós não paremos de orar pela igreja, pela liderança, por cada família da nossa igreja. Que Deus nos dê saúde e sabedoria aí também nos nossos trabalhos, e que este ano seja um ano que Deus possa derramar muita graça na vida de cada um. O nosso pastor também continua ainda em recuperação. Nós temos outros pastores na nossa liderança também que está aí em recuperação. Peço que continue orando pela vida de cada um. E também estamos orando pelas famílias da nossa igreja, para que Deus esteja aí dando muita saúde, muita sabedoria, muita força aí na vida de cada um. E um outro aviso, que ainda não é 100%, mas tem muita chance da semana que vem não voltarmos ao presencial. Então, acompanhe as nossas redes sociais, está na descrição do YouTube, e semana que vem nós vamos estar informando se nós teremos a presencial ou manteremos online. A chance é muito grande de continuarmos online. Então, por favor, sigam as nossas redes sociais. Que Deus abençoe o domingo de hoje e terminaremos com a bênção.
Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, hoje e sempre. Amém.